Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o William da Goldex. A gente vai começar agora o webinar, né? A gente falar sobre as impressoras Goldex e sobre o futuro dos negócios em térmicas no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem confirmar se vocês estão escutando direitinho o meu áudio, eu agradeceria bastante. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Feliciano. Boa tarde, Wender. Tudo bem? Mais do que um webinar, a gente vai deixar aberto o chat para vocês poderem comentar, fazer perguntas. Nós também temos o pessoal da Cogra que está fazendo a moderação do chat, né? O pessoal da nossa distribuidora, né? E é o André, que é o gerente de produto, e a Elaine, que é da gerente da área de marketing, tá? Ah, que bom. Obrigado por terem confirmado aí sobre o áudio. Então vamos começar, né? Então é o seguinte. Então vamos começar com algumas informações importantes para a live, né? Como eu tinha dito antes, caso de dúvidas, basta perguntar no chat e eu vou tentar olhar aqui e responder na hora mais indicada, tá? Na hora mais fácil, tá? Se eu não puder responder, porque eu vou estar às vezes no meio de alguma explicação ou algum assunto, tenho certeza que um moderador da Cogra vai poder responder no chat, tá bom? E caso você esteja assistindo essa live e você não tenha uma conta Google, você também pode encaminhar um e-mail para a Cogra e eles vão responder. Ou eles vão encaminhar para mim e eu posso ler por aqui e tentar responder durante a live, dependendo de quando você enviar esse e-mail, tá bom? E pessoal, assista esse webinar em tela cheia, porque como o texto às vezes pode estar num tamanho pequeno, talvez vocês não possam ler. Então, se vocês puderem assistir em tela cheia, é sempre melhor, tá bom? E para quem perguntou, eu já vi que alguém perguntou anteriormente, né? Essa apresentação ela vai ficar gravada aqui no YouTube, né? E também a Cogra vai enviar um e-mail para vocês com a apresentação em PDF para vocês poderem ler no futuro, tá bom? Então não fiquem preocupados, vocês vão poder rever essa apresentação ou quem chegar às vezes um pouquinho atrasado pode voltar e assistir novamente também alguma parte que tenha perdido, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouco sobre a GDX, tá? A GDX é a marca da Godex International, tá? É a marca que nós comercializamos no Brasil, tá? A Godex é uma fabricante mundial de impressoras térmicas, tá? E nós exportamos impressora para mais de 70 países. E nós contamos com uma linha completa de impressoras térmicas, tá? Nós temos impressoras pequenas, médias, grandes e temos soluções para diversas aplicações e setores, tá? E uma coisa que é muito interessante é que a Goldex, que é proprietária da marca GDX no Brasil, ela é uma fabricante taiwanesa, tá? E a nossa fabricação e engenharia é em Taiwan, então nós não fabricamos equipamentos na China. Todos os equipamentos feitos pela Goldex são feitos em Taiwan. E isso é muito bom porque a engenharia e a fabricação eles estão muito próximos, né?
Então, isso garante maior fidelidade dos produtos fabricados com os produtos desenvolvidos, tá bom? Isso é muito bom, tá? Além disso, Taiwan tem regulamentações mais rigorosas quanto à qualidade dos produtos exportados. Os produtos chineses geralmente têm uma qualidade inferior aos produtos fabricados em Taiwan, tá certo? E, além disso, uma coisa que é muito interessante da Goldex é que todos os nossos produtos, né, já vêm de fábrica compatível com as principais linguagens de programação do mercado. Isso significa que é muito simples substituir uma impressora antiga por uma impressora moderna da Goldex e a impressora provavelmente vai poder substituir completamente no sistema, na parte de suprimentos, e isso é muito bom, tá? Caso aconteça alguma coisa, a pessoa precise de alguma ajuda para fazer a substituição, a Goldex tem um suporte muito rápido, muito eficiente, e a gente faz qualquer alteração possível para poder fazer funcionar, tá bom? Mas além dessa compatibilidade, os nossos produtos também já vêm com um software próprio, nós temos drivers próprios, ferramentas próprias que podem facilitar a integração nos seus clientes, tá? E além disso, a gente tem uma palavra-chave muito importante, é o custo-benefício. Todos os nossos produtos têm um custo-benefício muito interessante. Nós oferecemos mais especificações, mais velocidade, mais memória, mais processador, por um custo muito interessante. No fim da apresentação, a Cogra gentilmente vai fazer uma promoção para os participantes. E eu dei uma olhada nos preços já, achei muito legal. E aproveitem essa oportunidade para você adquirir um produto da Goldex de alta qualidade, tá? Nós também, durante essa apresentação, mais para o finalzinho, a gente vai fazer uma demonstração. Eu estou com duas impressoras aqui. A gente vai mostrar um pouquinho do nosso programa e vamos mostrar as impressoras imprimindo para vocês verem o desempenho, vocês verem a qualidade de impressão, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o mercado de etiquetas e térmicas, tá? Esse mercado, ele movimenta mais de 40 bilhões de dólares no mundo, tá? E é muito interessante porque ele está em crescimento, tá? E no Brasil, a estimativa que a gente tem é que ele gira em torno de 300 milhões de dólares, tá? E é um mercado que está crescendo aí de 4 a 5% por ano. Além disso, nós também temos notado que as empresas estão em processo de digitalização. Isso significa que as empresas estão fazendo mais serviços à distância, né? Então as pessoas estão preferindo comprar pela internet, estão preferindo comprar por aplicativos, e isso exige muita identificação dos produtos, controle dos processos, né? E por isso o crescimento de demanda por impressora de etiqueta, impressora térmica tem crescido bastante, tá? As empresas têm visto a necessidade de identificar melhor os processos, tá? E além disso, nós estamos vendo também aplicações diversas surgindo, né? Nós temos clientes que usam impressoras para outras finalidades além de impressão de etiquetas, tá? Então, durante a apresentação, vocês vão ver que a gente tem impressora para imprimir pulseira, para imprimir mídia térmica, para imprimir alguns materiais de PVC para identificação de cabos e enfiação de rede, tá? Então, isso é muito interessante. Tá? Temos até clientes hoje que imprimem fita de cetim. Tá? O pessoal imprime em fita de cetim com uma tinta dourada e isso ajuda a personalizar presentes
tá? E maximizar a experiência do usuário, do comprador, né? Então, quem tiver alguma ideia muito legal com impressora, pode estar fazendo um grande negócio. E a Goldex apoia muito essas ideias, tá? De impressão com materiais diferentes. A gente dá todo o suporte de engenharia. Vocês podem mandar materiais para a gente testar e a gente pode aprovar esses materiais também, tá? Se vocês tiverem alguma ideia também diferente, eu queria imprimir no material X, Y, como que eu faço? A gente pode é, analisar a situação, a gente pode indicar materiais, fornecedores, tá? Eu vou aproveitar esse momento aqui, né, para responder aqui duas perguntas, né? O pessoal da Copiar Tecnologia perguntou: são compatíveis com Linux e Mac? Sim, nós temos drivers tanto para Linux como para Mac, tá? Estão disponíveis no nosso site. Aqui o Antônio perguntou se a gente tem impressoras da linha RFID. Nós temos um modelo hoje compatível com RFID, que é uma impressora de grande porte, muito robusta, muito legal, com display touchscreen, muito moderna. E ela pode vir com codificador RFID. Quando o assunto for RFID, a gente trata como uma impressão diferenciada. Então, é sempre importante você registrar esse projeto com a Goldex. Vocês podem me mandar um e-mail, a gente faz análise do material para ver se é compatível, porque RFID é sempre uma incógnita. Existem milhares de materiais, milhares de tags, de inlays, e às vezes a gente não consegue ser compatível com todas, mas a gente consegue analisar se a gente consegue ser compatível com o material que você está querendo trabalhar, né? Mas basta conversar com a gente e com certeza nós vamos analisar bem a situação e vamos fazer acontecer, tá bom? No Brasil, a gente não tem a impressora ainda com RFID, tá? Mas ela está disponível para importação, tá bom? Acho que o Francisco perguntou aqui, tá? Aqui o Ricardo perguntou se a impressão é resistente à água. Então, sobre a parte de impressão resistente à água, é que depende muito do material, tá? É um conjunto da etiqueta com o ribbon, mas a nossa impressora pode imprimir com um ribbon de resinado, por exemplo, num papel mais plástico, né? Numa etiqueta plástica, e ela fica resistente à água, tá? Isso daí é uma questão que tem que verificar com o fornecedor de suprimentos, tá bom? Aí continuando aqui, isso daqui é muito interessante também, ó. Em algumas aplicações hoje, a etiquetagem, a identificação era exigida por lei, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui algumas aplicações, né? Então, tipo, o pessoal da parte de aeroportos, eles têm que identificar todas as bagagens, isso é exigido por lei. O pessoal de pulseiras hospitalares, agora em alguns estados já está começando a ficar obrigatório por lei também, tá? As roupas, elas precisam ter especificação técnica. Então, nós temos várias aplicações que são exigidas e que sempre vão existir. Então, não é um mercado que vai simplesmente desaparecer de um dia para o outro. É um mercado que já existe há muitos e muitos anos e com certeza está em crescimento e vai continuar por muitos e muitos anos também, tá? E aproveitando que a gente está falando de aplicações, a gente vai passar um vídeo que foi feito pela Goldex International em Taiwan, mas como ele é muito interessante, nós vamos mostrar para vocês algumas impressoras trabalhando em algumas aplicações, e acho que vai ser bastante interessante para vocês, tá bom? Mic off.
Então vocês já viram alguns produtos que a gente tem disponível, né? E viram aqui algumas aplicações, né? E agora a gente vai começar a falar sobre aplicações e produtos, tá? Então, o primeiro que a gente vai começar a falar agora é um produto que a gente tem para a área da saúde, tá? É uma impressora que nós temos que pode imprimir pulseiras hospitalares, tá? Esses suprimentos das pulseiras para essa impressora, ele não precisa ser original da fabricante, tá? Vocês podem desenvolver ele no Brasil mesmo. Já existe fabricantes de pulseiras hospitalares no Brasil, tá? Então isso é muito interessante porque reduz bastante o custo, né, do suprimento. Nós sabemos que existe alguns equipamentos no mercado de concorrente que trabalha com cartucho, que trabalha com suprimento original da fabricante. E no caso dos produtos da GDX, você não precisa ter o suprimento original, que às vezes é cotado em dólar. Você pode adquirir ele no Brasil mesmo, tá? Se vocês precisarem de indicação, basta enviar um e-mail para a Cogra ou mandar um e-mail para Codex e nós podemos auxiliar nesse assunto aí também, tá? Então, essa impressora que está aqui na tela é a DT Bend, tá? A Cogra já tem algumas impressoras dessa no estoque, tá? E nós já temos ela instalada no Brasil, já temos muitos clientes com ela, tá? E as principais vantagens dela é que ela é muito fácil de utilizar, né? Então ela é um equipamento simples, né? A troca do suprimento é super rápida, né? Ela tem uma velocidade de impressão altíssima, é a maior velocidade de impressão disparada do mercado, tá? Então ela chega a ser até 3 vezes mais rápida que a principal concorrente hoje, tá? E a grande vantagem que vocês vão ver em todos os produtos da Goldex, na maioria deles, é que nós já oferecemos o produto sempre com a USB e a rede. E isso é muito bom, porque você entrega mais tecnologia para o seu cliente, mais conectividade, mais controle para ele, porque ele consegue ter várias e várias impressoras conectadas na rede. Nós temos programas também para gerenciar a impressora. E é bem interessante, viu? Muito bom dessa impressora é a parte dela não usar o ribbon, ela é uma impressora térmica direta, tá? Então a pulseira ela já tem que vir preparada para impressão térmica, tá? E outra vantagem dela é que ela já vem compatível de fábrica com os principais sistemas do mercado, tá? E outra grande vantagem dos produtos da GDX é que nós oferecemos 2 anos de garantia, tá? No mercado, em geral, geralmente os fabricantes oferecem 1 ano de garantia, né? E 6 meses para cabeça. 6 meses para cabeça de impressão é padrão. Nós também oferecemos 6 meses de cabeça de impressão, tá? E outra informação importante para quem já é do mercado todas as nossas impressoras usam cabeça de impressão Kyocera, tá? Nós trabalhamos com a melhor fabricante de cabeça de impressão do mercado, tá? Que é a mesma fabricante de cabeça de impressão das maiores fabricantes hoje, tá? Das principais concorrentes. E agora vamos falar um pouquinho sobre o varejo. A gente falou sobre uma impressora de pulseiras, né? E agora a gente pode falar um pouquinho de varejo. Eu até coloquei aqui uma foto da moça com a máscara, porque nós estamos nessa realidade ultimamente, né? Mas nós temos impressoras que podem trabalhar no ambiente de varejo, né? No caso, é muito utilizado essa gôndola, né? A impressão da gôndola, a impressora térmica, tá? As nossas impressoras são preparadas para isso. Inclusive,
Uma outra vantagem da linha da Goldex é que todas as impressoras da nossa linha têm sensor reflexível móvel. Isso é muito bom, porque no caso dessas gôndolas, vocês podem notar que ela tem um furinho no meio, é onde você vai posicionar o sensor para ela saber aonde termina e onde acaba a tag, tá? E nós também temos, é claro, né, soluções para logística, tá? O principal uso das impressoras térmicas é para impressão de etiquetas, tá? Então, todas as nossas impressoras imprimem etiquetas, mas também podem imprimir outros materiais, é claro, assim como a gente já mencionou. E nós temos impressoras pequenas, médias e grandes para o setor de logística também, tá? Tudo depende da demanda do usuário, tá? Quanto mais etiquetas ele imprimir, maior vai ser o equipamento. Quanto menos ele imprimir, menor pode ser o equipamento, tá? Depende da demanda. Se vocês tiverem dúvidas sobre demanda, só mandar para a gente e nós podemos analisar e a gente indica o equipamento mais indicado para aquela quantidade e aquela demanda, tá ok? E a primeira impressora que a gente vai mostrar é uma que a Kogra já tem no estoque, tá? É a BP300, é um lançamento da GDX no Brasil, tá? E a principal vantagem dessa impressora é a robustez. Então é um equipamento muito durável, robusto. A parte estrutural dela, a gente fez questão de colocar peças bem grossas de plástico e de metal para poder reforçar o mecanismo de impressão, tá? Essa impressora ela é até 2 vezes mais veloz do que a principal concorrente hoje, tá? Então isso é uma vantagem grande que o usuário acaba ganhando em produtividade. Isso é muito bom. Assim como eu disse anteriormente, as impressoras já vêm com a USB e a rede de série. E os nossos equipamentos já vêm compatível com os suprimentos atuais. Então, se o cliente já tem uma impressora antiga e ele optar pela GDX, ele pode continuar usando os mesmos suprimentos que ele já tem, tá? Ele não precisa trocar os suprimentos, ele pode apenas trocar o equipamento e continuar com os mesmos suprimentos, porque essa categoria de produto, ela já tem as medidas certas, já tem o tamanho do ribbon correto, o tamanho da etiqueta correto, e nós somos compatíveis, ok? E essa impressora especificamente, nós temos ela especialmente feita para rodar em ambiente PPLA, tá? Essa daqui a gente tem ela com alinhamento à esquerda, alinhamento central. E a outra parte que é muito importante é os 2 anos de garantia que também está disponível nesse equipamento. E agora a gente vai falar sobre a linha BPX. Então a gente tem a BP300 e temos a BPX também, que são as nossas 2 impressoras de entrada. Aí no caso aqui a impressora continua sendo robusta e durável. Essa impressora a gente já trabalha no Brasil já faz alguns anos, tá, gente? E ela tem se provado muito durável, tá? Nós temos mais de 4.000 impressoras desse modelo já instaladas no Brasil, tá? E o nosso índice de garantia é baixíssimo, é 0,04%. É o mais baixo disparado dos fabricantes hoje no mercado. E uma vantagem interessante desse equipamento é que da principal concorrente, ela é 30% mais veloz. Então o cliente optando pela GDX, ele ganha produtividade, ele ganha conectividade. Nós oferecemos a impressora com rede, tá? E na linha BPX, diferente da BP300, a gente tem a opção do cliente escolher o modelo com ribbons de até 100 metros ou 300 metros, tá? E isso é muito bom porque tem flexibilidade. O cliente pode optar trabalhar com ribbons maiores, que são mais econômicos, ou ele pode continuar trabalhando com ribbon de 100 metros também, tá? E a impressora também já vem preparada para trabalhar com os principais sistemas do mercado, tá? E 2 anos de garantia, tá?
Então a gente falou agora das impressoras de entrada que nós temos, tá? A BPX e a BP300 estão disponíveis na Kogra, tá? E são equipamentos de entrada, são os mais simples que nós temos, tá? Mas a Goldex também tem produtos mais completos, tá? E a gente vai mostrar aqui uma solução muito interessante, que é para o pessoal de joalheria, pessoal de varejo, tá? Em geral, tá? Nós temos essa impressora, que é a BP863i. Essa é um equipamento bastante interessante, porque ela é a única no mercado de pequeno porte com 600 dpi de resolução, tá? Isso significa que ela tem altíssima resolução de impressão, tá? E ela é ideal para impressão de etiquetas bem pequenas, tá? Então, o pessoal que tem uma ótica, o pessoal que tem joalheria, o pessoal que trabalha com etiquetas bem pequenas, precisa fazer identificação de itens específicos, né? Eles podem optar por esse equipamento que, comparado ao concorrente direto, ela é a menor e tem um custo-benefício melhor, tá? A concorrente direta dela é uma impressora industrial grande, muito maior que essa, tá? Deve ter 3 vezes o tamanho dessa impressora. Aí não tem como colocar uma impressora industrial, às vezes numa joalheria, numa ótica, mas colocar uma impressora de pequeno porte, mas com tamanho reduzido, já faz mais sentido, né? Então, ela tem o menor tamanho da categoria. E claro, a gente oferece ela já com a rede, né? E essa impressora aqui, ela já tem mais capacidade de memória, mais processador do que as outras impressoras de entrada. Então ela é mais rápida para fazer etiquetas, ela é mais rápida para processar os dados que chegam na porta dela. E uma coisa que é bem interessante, que vocês podem notar, ela já vem com display colorido, tá? Esse display dessa impressora ele é colorido e touchscreen ainda. Então o usuário pode trabalhar com o display dela, ele pode armazenar até etiquetas e formatos na memória dela e trabalhar só com a impressora. Existe essa possibilidade também, gente. É bem interessante a linha da Goldex por causa disso, tá? Essa impressora a gente está oferecendo a ela o modelo que tem capacidade de ribbon de até 300 metros. Então, além dela ser pequena, ela trabalha com um ribbon bem econômico, que é um ribbon maior, que o custo por metro dele é bem melhor, tá? E a gente oferece ela com 2 anos de garantia, claro. E deixa eu aproveitar aqui para ver algumas perguntas, tá? Aqui o pessoal perguntou se a gente tem material comparando com os modelos concorrentes. Nós temos, só que aí vocês têm que solicitar direto para a Kogra ou manda por e-mail e a gente manda esse material. Pela apresentação a gente não pode mostrar, tá? Mas depois a gente pode mandar por e-mail essa lista, tá? Se puder falar o nome. Infelizmente a gente não pode falar o nome e a velocidade, tá? Do concorrente. Mas a gente pode mandar uma lista depois, tá bom? Fiquem tranquilos que nós mandaremos, tá? É que, como essa apresentação vai ficar na internet, a gente prefere manter a integridade da concorrente, tá ok? O pessoal perguntou se é substituta da RT700. Não. É que a RT700 nós temos ela em linha, né? Ela no caso é a BP700 do modelo GDX, tá? Mas a gente não colocou ela na apresentação até porque o Brasil tem mais afinidade com os modelos de entrada, tá? Você pode solicitar os modelos BP700, tá? Ainda está na linha da Goldex, mas a gente só não colocou na apresentação porque a Goldex tem uma linha muito grande de impressoras, então a gente quis reduzir bastante a apresentação para ficar mais objetivo, tá bom? Então vamos passar aqui para a parte de indústria, tá? E eu vou mostrar para vocês a nossa impressora de médio porte, tá? Que é a BPZ 420i. E essa impressora é muito interessante, né? Ela
ela é praticamente toda feita de metal. O suporte dela de rolo de etiquetas é feito de metal. Então, o usuário pode colocar um rolo de etiquetas pesado e não vai quebrar, tá? O mecanismo dela de impressão é feito de metal também. Então é uma impressora muito durável, nós já vendemos muitas unidades dessa no Brasil. Temos clientes usando o dia todo ela e ela tem se provado ser uma opção muito boa e robusta para atender os seus clientes, tá ok? Então, como eu disse, maior robustez e durabilidade, ela tem alta velocidade de impressão, a velocidade dela de impressão é comparável à das concorrentes, tá ok? Porque é da mesma categoria, né? E essa impressora ela é compatível, como ela é industrial, né? Ela é maior, ela é compatível com os ribbons e de rolos de etiquetas de maior porte, tá? Que são aqueles ribbons de 450 metros, rolos de etiqueta com 10 polegadas de diâmetro. Então, esse daqui é outra categoria, já é uma impressora que cabe mais etiqueta, cabe mais suprimento, tá ok? E 2 anos de garantia. E ela já vem com a rede de série. Isso é muito bom porque a gente já oferece a impressora com preço muito competitivo, comparado com a concorrente que não tem a rede de série, e nós oferecemos essa conectividade já. Então, se você comparar o preço dessa impressora com o preço da concorrente direta com a rede, que é opcional no caso deles, ela tem um preço muito melhor, tá? A gente tem certeza disso, tá? E outra vantagem dela é que ela já vem com um display colorido. Outra coisa que eu esqueci até de mencionar, que é uma vantagem de toda a linha da Goldex. Todos os nossos produtos vêm com alerta sonoro, que às vezes não está disponível na concorrente. Então o usuário está trabalhando com equipamento, acabou a etiqueta, acabou o ribbon, ela faz um alerta sonoro, ela faz um bip, e aí o usuário, opa, acabou, aconteceu alguma coisa com a impressora, deixa eu dar uma olhada. Nas impressoras que tem display, ela mostra um desenho escrito lá que acabou a etiqueta ou acabou o ribbon. Ele mostra um desenho, e isso daí facilita o entendimento do usuário. Ele já bate o olho e já sabe, opa, acabou a etiqueta, deixa eu pegar mais um rolo de etiqueta para trocar, tá? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que talvez o pessoal pergunte aí no chat. Essa impressora aqui de categoria industrial, ela tem disponível em 200 e 300 dpi. E uma coisa que só a Goldex tem é a parte de trocar a cabeça de impressão de 200 para 300 dpi somente trocando a cabeça. Você não precisa trocar peças internas, tá? Você não precisa trocar engrenagem, não precisa trocar nada da parte interna. Você só troca o cabeçote, liga a impressora de novo, ela já reconhece que ele trocou a cabeça de impressão para uma resolução maior e você já pode trabalhar com o equipamento. Então, ela é modular. E vários acessórios estão disponíveis, tá? Nós temos para essa impressora principalmente cortador, descolador de impressão, de etiqueta, desculpa, tá? Nós temos Wi-Fi, Bluetooth, então é um equipamento que você pode comprar ele simples, por exemplo, e depois, se precisar colocar um cortador automático, cortador de etiquetas, basta comprar o acessório e instalar nela. Além disso, o acessório também pode ser instalado de forma muito simples, porque você não precisa acessar a parte interna, onde tem a placa da impressora. Nós já deixamos um conector estrategicamente colocado dentro da impressora. Então é só você comprar o acessório, comprar tipo um cortador, por exemplo, instalar na parte da frente e plugar um cabo, como se fosse um cabo USB, tá? É muito simples de fazer a instalação de acessórios nesse equipamento, tá? E essa impressora ela é indicada para o pessoal de logística, o pessoal de indústria, né? O pessoal que imprime bastante etiqueta, tá? Mas, se essa impressora não for suficiente para o seu cliente, ele imprimir muita etiqueta, tipo
o dia todo, mais do que 16 horas por dia, por exemplo, nós temos a ZX 1200, que é agora a gente trocou o modelo, né? É a BP 1200i, tá? Essa impressora de categoria industrial é a mais top que a gente tem na linha, né? Ela já vem com display touchscreen colorido, né? Ela vem com várias conexões, você pode instalar vários acessórios e tinha uma pessoa que perguntou no comecinho da apresentação sobre RFID. Essa é a impressora que a gente pode colocar o módulo RFID, tá? O módulo RFID ele tem que vir instalado de fábrica, tá? E a minha recomendação é sempre vocês serem bastante abertos em relação às especificações da etiqueta RFID para facilitar com que a Goldex dê o melhor suporte para vocês, tá bom? Então, ao surgir um projeto com RFID, nós podemos trabalhar, mas vocês precisam nos prover as informações do RFID para a gente saber se é compatível, para a gente já mandar a impressora, por exemplo, já configurada, entendeu? Então isso facilita bastante, tá? E aqui tem algumas especificações aqui, alguns destaques dela, tá? Então essa daqui é uma impressora para o pessoal de indústria, pessoal de uma logística grande, pessoal que imprime o dia todo, tá? Então ela tem alta velocidade e capacidade de produção. Ela tem a versão de 10 IPS, né, 10 polegadas por segundo. E temos uma versão que chama XI, que tem 14 polegadas por segundo, tá? Que é a velocidade mais alta do mercado, tá? Então ela é super robusta, a parte interna também dessa impressora, toda feita de metal, mecanismo de impressão robusto. Algumas peças dessa impressora, isso que eu ia falar que é muito interessante da GDX, é a parte de peças intercambiáveis. A gente vai falar um pouquinho disso também mais lá no fim da apresentação. Mas a gente tem peças tipo nessa impressora que funciona na impressora anterior. E isso é bom porque às vezes você tem um cliente que tem um setor que imprime mais e outro imprime menos. E você coloca uma impressora dessa, que é mais top no setor que imprime mais, e a outra anterior no setor que imprime menos. E você não precisa ter um estoque muito grande de peças, você pode ter algumas peças em estoque que vai funcionar nos dois equipamentos. Entendeu? A gente vai falar disso mais no fim da apresentação, mas a gente tem cabeça de impressão que funciona em vários modelos de impressora, o rolete. Então isso te gera economia. Se você tiver um contrato com o teu cliente, aí você não vai gastar tanto com peças, né? Aqui tem a parte de conexão, essa impressora já vem completa, ela vem com a porta USB, rede serial, vem com 3 portas USB host. Depois mais para frente eu vou explicar o que serve a USB host nas nossas impressoras. Mas a USB host, para quem não sabe, é tipo uma porta USB que você tem no seu computador, mas está disponível na impressora. Você pode plugar um pendrive, por exemplo, com alguns formatos de etiqueta já salvo, e você abre direto na impressora e imprime. Tá? Você pode colocar, por exemplo, um teclado de computador e espetar na impressora e digitar dados variáveis, digitar a tua etiqueta na hora. E você não precisa de computador para isso, tá? O Maurício perguntou com qual linguagem esses equipamentos estão preparados. As nossas impressoras da linha atual, né, com os firmwares atuais que a gente tem, já vem de fábrica para emular todas as linguagens do mercado, as principais linguagens do mercado automaticamente. Tanto essas linguagens que você citou, como PPL-A, PPL-B e PPL-Z, tá? Que são as 3 principais do mercado, tá? Então, além disso, essa impressora ela é mais poderosa ainda que as outras impressoras em questão de processamento, de memória. Então ela tem bastante memória.
Você pode guardar várias etiquetas, por exemplo, na memória dela e abrir para imprimir sob demanda. É muito interessante isso. Eu já tinha até falado a questão do display colorido, tá? E ela vem até com uma canetinha, viu, gente? Aqui essa parte verdinha que tem ali perto do display é uma canetinha. Você pode usar os dedos, é claro, para poder navegar pelo painel dela, mas você também pode usar a canetinha que vem do lado, tá? E ela vem compatível com as principais linguagens, igual a gente já tinha falado, tá? E os 2 anos de garantia, tá? Então nós falamos aqui agora da impressora mais top que a gente tem na linha. Porém, nós também temos outros modelos de impressoras que são para etiquetas mais largas, tá? Porque todas essas impressoras que eu mostrei anteriormente, elas são compatíveis com etiquetas de até 110 milímetros, tá? Que é uma medida padrão do mercado. Mas em algumas aplicações são necessárias etiquetas mais largas, tá? E se vocês precisarem disso, nós temos esse equipamento que é ideal para a indústria química, tá? O pessoal de indústria química costuma usar etiquetas bem largas e grandes para etiquetar barril, para etiquetar galões, né? E nós temos essa impressora, que ela é da categoria industrial, com largura de até 168 milímetros, tá? E ela é muito robusta, nós já temos várias unidades dessas do Brasil rodando, em indústria química mesmo, tá? Então eu até deixei um desenho ali das etiquetas que o pessoal de indústria química costuma usar, tá? Em alguns setores da indústria química é obrigatório por lei ter etiquetas bem largas, então existe uma procura grande por esse tipo de equipamento, tá? Deixa eu só responder aqui uma pergunta aqui da Ultronic. Essas emulações são automáticas ou precisa trocar o firmware? Não, a linha atual, antigamente na linha da Goodix tinha que trocar o firmware, tá? Mas a linha atual nós atualizamos, tá? Todas as impressoras que a gente está comercializando no Brasil no momento, elas já vêm com o firmware que emula as principais linguagens automaticamente. Então ela vem com 3 emuladores e a linguagem da Goldex, tá? Então, falando da impressora BP6250i, ela é capaz de imprimir etiquetas largas, né, de até 168 milímetros. Ela é super rápida para imprimir. Ela imprime até 6 polegadas por segundo, tá? Ela é super robusta, mecanismo feito de metal. O suporte de etiquetas também é de metal. Essa daqui, no caso, ela também tem um benefício que é muito interessante para o pessoal de assistência técnica, que é a troca de cabeça de impressão, que ela é super simples de fazer. Então você pode, por exemplo, só puxar a cabeça de impressão, ela já desconecta no conector. É muito simples de fazer a troca de cabeça de impressão nessa. É a mais simples disparada do mercado, gente. Não precisa nem de uma ferramenta, é só você puxar e colocar uma cabeça de impressão nova. A gente já manda o módulo inteiro, tá? Essa impressora aqui também, ela já é da categoria que tem mais processador, mais memória, tá? E claro, como ela é uma impressora grande, ela é compatível com ribbons e rolos de etiquetas bem grandes, tá? E é compatível já com as linguagens, né, que já estão no mercado, né, dos sistemas atuais. E nós oferecemos 2 anos de garantia, tá? Nessa impressora também. Então, a gente está falando de equipamento industrial para etiquetas largas, né? De até 168 milímetros. Mas em algumas aplicações, o cliente ainda quer uma maior ainda. Ele quer uma etiqueta mais larga, do tamanho de uma folha A4, às vezes. E nós temos esse equipamento também, que é a BPH 830i. Essa impressora, ela faz etiqueta de até 220 milímetros, tá? Faz etiquetas enormes.
E essa impressora tem muitas e muitas vantagens comparado com o que você encontra hoje no mercado, tá? São pouquíssimas fabricantes hoje e modelos de impressora que fazem equipamento com essa largura de impressão tão grande, tá? Mas a Goldex tem esse equipamento hoje e ela é muito usada para identificação de barril, tá? Do pessoal de indústria química. Então, nesse equipamento você vai ter a impressão mais larga do mercado, tá? E uma coisa que é muito interessante é que ela é o produto mais econômico da categoria disparado, tá? Hoje não tem uma impressora dessa largura, com essas especificações, que tenha um custo tão bom. Ela chega a ser até menos da metade do preço da principal concorrente, tá? Mas a gente oferece mais ainda que a concorrência. Nós oferecemos resolução mais alta de 300 dpi, porta USB e a rede de série. Ela também tem a serial e a USB host, mas eu deixei alguns destaques mais reduzidos para as coisas que são mais solicitadas hoje, né? Essa daqui também já é da categoria que tem mais processador, mais memória. E ela tem o display colorido touchscreen, né? Inclusive nessa impressora, além do display colorido touchscreen, você consegue puxar ele um pouquinho para fora, ele fica num ângulo melhor para trabalhar, né? Ali na foto já dá para ver isso. E nós oferecemos 2 anos de garantia nela, tá? E aí, alguém deve estar se perguntando, ué, mas como que funciona essa impressora? O rolo de etiqueta não cabe dentro dessa estrutura, né? A gente manda a impressora dessa forma, ela vem com um suporte externo, tá? Por que nós trabalhamos com suporte externo de metal, né? Ele é um suporte bem robusto, tá? Porque ele é mais, claro, o custo do equipamento fica menor por conta disso. A gente consegue colocar um rolo maior ainda que o que a concorrente direta oferece. Então ela cabe mais etiquetas, tá? Isso, ó, que o pessoal da Autronic falou, o suporte dessa impressora é externo. Isso, é externo, é o que a gente está mostrando agora, tá? E isso é bom porque cabe mais etiquetas e além disso, por experiência própria, eu digo que é mais fácil de trocar o rolo de etiqueta, tá? É bem mais simples fazer a troca. Porque às vezes na impressora que é muito grande, tem a etiqueta que é larga, é difícil você passar dentro do mecanismo da impressora, na principal concorrente. Na nossa é super simples, você coloca o rolo de etiqueta nesse suporte externo e coloca ali no buraquinho onde tem ela e ela já puxa a etiqueta. É super simples, tá? Inclusive, nós temos também uma versão dessa impressora que você consegue colocar folhas de etiqueta, tá? Mas daí ela tem que vir preparada de fábrica e vocês têm que nos alertar a isso, tá? Mas também temos ela com uma versão que ela puxa a folha de etiqueta. E daí imprime numa folha de etiqueta de tamanho A4. Às vezes o usuário não quer ter o rolo de etiqueta atrás, ele quer ter várias etiquetas soltas, como se fosse folhas A4, sabe? Você encaixa atrás e ela puxa e imprime. A gente expôs isso numa feira internacional e o pessoal gostou bastante, tá? O pessoal perguntou aqui, comporta rolo de até quantos metros? Então, é que a gente não fala de metragem, mas você pode fazer uma conta junto com o fornecedor de etiquetas. Assim, as impressoras de categoria industrial, elas comportam rolos de etiqueta de até 10 polegadas de diâmetro, tá? Então 10 polegadas, né, já dá um rolo de etiqueta grande, tá? Então você pode fazer a conta junto com o pessoal que faz etiquetas e ele vai te dar a metragem certinha. Porque depende muito do material, entendeu? Às vezes tem material de etiqueta que é um pouco mais fininho, tem outros que é um pouco mais grosso, entendeu? Depende um pouco da sua aplicação também. Aí às vezes varia a metragem final, entendeu? Então, aqui a gente fez uma apresentação aqui das impressoras, né? E
Se vocês perceberem, a gente tem uma linha de produtos, né, muito completa. Então nós temos impressoras desde de pequeno porte, igual a DT Bend, que é uma impressora simples para impressão de pulseira, que também pode imprimir etiquetas, viu, gente? Se você quiser, pode usar a DT Bend para imprimir etiquetas hospitalares, tá? Só que a etiqueta ela tem que ser térmica, que ela não usa ribbon. Depois, toda a nossa outra a linha que eu tinha mostrado, elas usam ribbon. Só a DT Bend não usa, tá? Aí nós temos impressoras de pequeno porte, médio porte e grande porte, tá? E a gente também tem alguns acessórios. Nós temos o rebobinador universal. E a gente já tem bastante desse produto vendido no Brasil também. O que é o rebobinador universal? Você coloca ele na frente da impressora e ele rebobina a etiqueta que sair na impressora e gera um rolinho como se tivesse feito numa fábrica. Ele é bastante moderno esse equipamento, ele parece ser um pouco simples, mas ele tem muita tecnologia embargada e ele faz o rolo bem tenso, como se tivesse saído de uma máquina mesmo, sabe? De uma máquina de flexográfica, assim, sabe? De coisa mais, assim, de máquinas maiores, sabe? E você também pode rebobinar ele tanto com a etiqueta para fora como para a etiqueta para dentro, tá? Você pode fazer rebobinamento externo ou interno, tá? Então, quais são os principais destaques, né, do T10, que é o nosso rebobinador universal, né? Ele é super rápido para imprimir, né, para rebobinar, desculpa. Ele rebobina até 12 polegadas por segundo, então ele acompanha desde a impressora pequena, das nossas impressoras menores, até as impressoras maiores, tá? E uma coisa que é interessante desse rebobinador é que ele acompanha automaticamente a velocidade da impressora, tá? Nós temos um sistema que identifica a velocidade da impressora, né? Não precisa ser da impressoras da GDX, pode ser uma impressora concorrente também. Às vezes você tem um cliente que tem uma concorrente, ele não está precisando trocar, mas ele quer o rebobinador universal. Aí ele pode comprar o rebobinador da GDX e ele vai funcionar na impressora dele normalmente, tá? Ele não tem distinção se é GDX ou concorrente, tá ok? E ele é capaz de fazer grandes rolos de etiqueta. O que, que isso significa? Você pode rebobinar rolos de etiqueta pequenos ou rolos de etiqueta grandes, daquelas impressoras industriais que a gente mostrou, tá? Então ele é muito versátil. E nós também temos o modelo que chama T20. Porque vocês viram na apresentação, a gente mostrou impressoras que têm largura de até 110 milímetros e temos impressoras de até 168 milímetros, por exemplo, temos de 220 também, né? Mas também temos uma versão que chama T20, que ele é um rebobinador mais largo, viu? Então ele é compatível com aquela impressora BP 86250i, que é aquela que faz para a indústria química, tá? Esse rebobinador, ele tem um motor bastante durável, bastante robusto. De todos os rebobinadores que a gente comercializou no Brasil até agora, a gente nunca trocou nenhum motor. E temos clientes que usam isso daí o dia inteiro, tá? Então ele tem se provado bastante durável, tá? E é igual eu tinha falado, você pode fazer o rebobinamento interno ou externo, tá? Só para deixar bem claro, o rebobinador de rebobinamento externo, a etiqueta, a face da etiqueta, ela fica para fora. No interno, a face da etiqueta ela fica para dentro do rolo, então ela fica protegida pelo liner, que é aquela parte de trás da etiqueta, tá? E nós temos também o suporte externo universal. O suporte externo universal ele é mais indicado para as impressoras de pequeno porte, que são aquelas impressoras lá do começo da apresentação, tá? Então, você às vezes tem um cliente que quer ter uma impressora de pequeno porte, mas quer usar um rolo grande para não precisar ficar trocando toda hora, tá? Aí ele pode adquirir o suporte externo, ele coloca atrás da impressora e todas as nossas impressoras têm uma abertura
traseira, onde você consegue passar o papel por dentro da impressora, tá? E quais são as vantagens do suporte externo da GDX, no caso? Existem outros suportes no mercado, mas eu não conheço um que tenha largura ajustável. Desse suporte, você pode usar etiquetas mais largas ou mais estreitas, tá? De 2 polegadas até 4 polegadas de largura, tá? Ele é compatível com rolos pequenos e grandes. Você pode usar também um rolo pequenininho ou pode usar um rolo grande de etiqueta, tá? E o tamanho máximo do rolo é 10 polegadas, que é aquele padrão de rolo de etiqueta grande, tá? E a compatibilidade é com qualquer impressora Goldex, mas também pode ser impressoras concorrentes também, tá? Só que se for a concorrente, ela precisa ter a abertura traseira, né, para poder passar o papel. Só isso, tá? Eu vou mostrar um videozinho daquele rebobinador universal, tá? E daí vocês podem dar uma olhada para ver como que funciona e tal, tá? Certo? Então vocês viram aqui como é que funciona esse cara aqui que é o nosso rebobinador universal, tá? Então ele fica ali na frente da impressora e rebobina as etiquetas impressas. Tá ok? Deixa eu pular aqui rapidinho. E agora a gente vai falar sobre o software, tá? Da Goldex, que é o GoLabel, tá? O GoLabel, ele é o software para você montar suas etiquetas, tá? As nossas impressoras, elas já vêm preparadas de fábrica para trabalhar com os principais sistemas do mercado. Mas a gente tem o GoLabel. Caso o cliente não tenha um sistema, ele pode montar as etiquetas dele facilmente no nosso programa, tá? E ele pode fazer a impressão sob demanda. E o nosso programa ele já vem completo. Então, diferente do software concorrente, o nosso programa ele é super fácil de usar. Você só precisa ter uma impressora GDX, tá? Ele não funciona com equipamentos concorrentes, tá? Ele já vem com todos os códigos de barras. Você pode fazer link com banco de dados sem custo adicional. Esse programa, a gente não vende a licença dele. A gente só quer que o cliente tenha a impressora e a gente oferece o software gratuitamente, tá? Ele já vai junto com a impressora, tá? E ele está em português, viu? Então a gente já fez a tradução dele para português e está disponível. Ao fazer a instalação do GoLabel, ele identifica o idioma do sistema operacional e já instala em português. E a gente vai fazer uma demonstração agora do GoLabel. Eu vou abrir uma tela aqui, né? E vou mostrar para vocês como é que funciona o GoLabel. A gente vai fazer uma impressão em 2 impressoras que eu tenho aqui, tá? Só um minutinho. Então, como vocês podem ver aqui, eu deixei na minha bancada 2 impressoras, tá? A da direita é a BPZ 420, que é aquela média industrial, tá? Que é bem robusta, né? E também temos a impressora BPX 120 do lado esquerdo, tá? Que é a impressora de menor porte, tá? E esse daqui é a tela do GoLabel, tá? Que é o nosso programa, ele está em português aqui, como vocês podem ver. E a parte aqui de navegar por ele é super simples, tá? Você pode trabalhar com mais de uma etiqueta ao mesmo tempo, igual está aqui, tá?
para adicionar ou para editar um texto é super simples. Nós temos essa barra aqui que tem todas as ferramentas. Então você pode adicionar formas, você pode adicionar código de barras, tá? Você pode adicionar texto, né? Pode, tipo, por exemplo, deixa eu apagar aqui o BPX, e você pode inserir um texto, né? Vamos botar aqui BPX novamente. Aí você pode dar OK. E você pode posicionar aonde você quiser o texto, tá? Pode reduzir, aumentar o tamanho. Ele é super simples de usar, né? Você também pode trocar a fonte aqui do texto, tá? Aqui do lado aqui tem aqui, outras fontes, tá? Você pode estar trocando ou pode clicar aqui 2 vezes, ele abre uma janela e daí tem todas as fontes também do Windows, tá? Ele puxa automaticamente, tá? É super simples de mexer com ele. Você também pode inserir imagens, você pode colocar um logotipo de uma empresa, pode colocar alguma especificação, uma tabela, tá? E o GoLabel, ele é compatível com banco de dados, então aqui já tem aqui o botãozinho facilmente para você selecionar a base de dados. Você pode puxar dados, por exemplo, do Excel e mandar imprimir por demanda. Então você pode ter uma tabela com vários endereços, com vários produtos, e ele vai imprimir uma etiqueta diferente da outra, de acordo com a sua tabela. Isso ajuda bastante a alguns clientes aí, tá? Então a gente vai fazer uma impressão aqui nessa impressora aqui, né, a BPX 120. Então, olha, a gente vem aqui em configuração e mandar imprimir, ó. Talvez não esteja aparecendo aí na tela de vocês, porque o meu programa está puxando só uma janela, mas eu vou mandar imprimir aqui e vocês vão poder ver ali na janelinha da impressora. Ó, ele já imprimiu. Eu vou tentar focar um pouquinho melhor na impressora, né? Assim vocês vão poder ver a velocidade de impressão dela, tá? Então eu vou colocar aqui 15 etiquetas, tá? E assim vocês vão ver que imprimiu bem rapidinho 15 etiquetas, tá? E aqui a gente vai fazer uma demonstração também na outra impressora, que é a BPZ 420. E vamos imprimir aqui também umas 20 etiquetas na velocidade 6. Tá? Então ela imprimiu ali rapidamente, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui da qualidade. Ó, então imprime com alta qualidade de impressão, tá? E aqui eu fiz um erro proposital aqui para vocês, tá? Eu não sei se vocês conseguiram escutar aí, mas a impressora apitou quando acabou a etiqueta. Tá? A etiqueta dessa impressora aqui acabou. E não sei se vocês conseguiram escutar, porque eu não sei se meu microfone é tão bom, mas ela deu um bip. Isso porque acabou a etiqueta, tá? Eu queria mostrar a parte do alerta sonoro dela, tá? Então, ó, não sei se vocês conseguiram escutar, é esse barulho que é o alerta sonoro, tá? Então, só para vocês perceberem aí, tá? E aqui já aproveito para mostrar um pouquinho do mecanismo de impressão, que é robusto, a qualidade de produção do equipamento é altíssima, tá? Então acho que deu para ver um pouquinho, tá? Deixa eu aproveitar esse momento que a gente está com a impressora, está com o programa aberto. Ó. Então, acho que vocês conseguem ver que a impressora é super rápida, né? Aqui nesses poucos segundos, a impressora imprimiu
50 etiquetas, tá? Então saiu 50 etiquetas que a gente imprimiu lá do software do GoLabel, tá? E, ó, todas elas saíram com excelente qualidade, impressão sem nenhum problema, tá? Então saiu tudo isso de etiqueta nesses poucos segundos, é uma impressora super rápida, tá? Outra coisa que o GoLabel tem disponível, tá? Para vocês ficarem sabendo, né? Você pode fazer impressão pela rede. Então você pode colocar a impressora em rede e imprimir pelo GoLabel, tá? E você pode colocar validade nos produtos e ele faz a conta automático, tá? Você pode fazer serialização. Você pode colocar perguntas para ele fazer antes de imprimir. Então, tipo, por exemplo, você pode colocar lá, digite o lote. Aí, na hora que você apertar para imprimir, aí ele pergunta para você qual que é o número do lote. Aí você vai lá, digita e só depois ela imprime, tá? Ah, tá, tinha caído a live. Acho que voltou, né? É que realmente esse horário aí no YouTube às vezes é meio complicado, mas que bom que voltou, gente. Se tiver perdido alguma coisa, é só falar e eu tento voltar, tá? Então, eu estava falando aqui sobre algumas qualidades do GoLabel, tá? Então ele dá para fazer várias coisas, né? Você consegue fazer serialização, ele faz perguntas, você consegue colocar data, consegue colocar hora, consegue colocar validade de produto. Você pode salvar essas etiquetas, por exemplo, no seu computador e depois imprimir posteriormente. Ou você pode salvar na memória da impressora e abrir na impressora a etiqueta também. Também tem essa vantagem. E as impressoras que têm USB host, você pode colocar teclado, pode colocar leitor de código de barras. E você pode montar uma operação só com a impressora que a gente chama de standalone, tá? Então isso é bem interessante. Eu vou mostrar aqui, porque ficou bem pequenininho para vocês, talvez. Só a parte da impressora aqui, ó. Vou mostrar em tela cheia aqui, tá? Então essa daqui são as duas principais impressoras que a gente tem hoje, né? E vou mandar imprimir mais um pouquinho de etiqueta, porque a impressora grande, ela imprime, dá para você imprimir bastante. Vou mandar imprimir aqui 20 etiquetas, tá? Porque eu não sei se perdeu aí, nesse tempinho que a live ficou um pouco fora do ar. Ó. É super rápida para imprimir, tá? Então aqui ela saiu já 20 etiquetas, tá? E aqui vamos voltar para a apresentação aqui. Certo? Então a gente está falando aqui, né, sobre o GoLabel, né? E aqui só para resumir novamente, então o GoLabel ele é uma ferramenta super fácil de usar, que já vai junto com as impressoras, sincroniza com o banco de dados, tem praticamente todos os códigos de barras, tá? Se faltar algum, a Goldex é uma empresa super flexível, super aberta. Se vocês estiverem com algum projeto e faltar algum código de barras, avisa a gente e a gente abre um chamado lá fora e o pessoal faz a atualização. Geralmente nós, na maioria dos casos, nós não cobramos por isso, tá? Tanto se você vender uma impressora Goldex, mesmo que não seja para usar com GoLabel, colocou lá no sistema, não imprimiu, precisou fazer uma atualização de firmware, nós não cobramos atualização. A gente só pede alguns dados, né? A gente pede lá um código, pede uma fotinho da etiqueta e tal, mas a gente não cobra atualização de firmware, tá? A gente entende que vocês estão nos ajudando a melhorar, tá bom? Então, sobre o GoLabel, ele está em português, vocês viram, né? É a versão mais nova, tá no nosso site, tá? E aqui tem uma fotinha aqui com a cara do programa, né? Acho que vocês não conseguiram ver essa telinha aí da configuração da etiqueta, né? Onde você manda imprimir,
Porque o meu programinha que está fazendo esse webinar, ele só puxa uma janela, ele não puxa duas, né? Mas é essa janelinha que ele aparece antes de imprimir, tá? Além do programa, nós temos os drivers, né, da linha GDX, que uma vantagem que nós temos também é que ele já vem o pacote completo, tá? Ele já vem com todos os modelos, então se você instalar uma impressora no cliente, ele comprar outro modelo, não precisa instalar o driver de novo, é só espetar no USB e o sistema já vai atualizar, já vai instalar automaticamente a impressora. Então, instalou uma impressora da Goldex, todas as outras vão ser instaladas automaticamente, tá? Isso daqui da parte do firmware é muito importante, tá? O pessoal que já trabalha nesse mercado há anos sabe como é complicada a parte de firmware para térmica. A Goldex é a única fabricante hoje que tem só dois tipos de firmware. E por que que nós trabalhamos assim? Porque a gente tem um firmware que é para impressora pequena, com menos processador, com menos memória, e temos o firmware com as impressoras mais completas, que tem mais processador e mais memória, tá? E qual que é a vantagem disso? Quando a gente atualiza uma impressora, a gente já atualiza de praticamente toda a linha junto, tá? Na concorrência, cada modelo de impressora tem um firmware e às vezes até as impressoras que têm resolução diferente também tem firmware diferente. No caso da Goldex é só um firmware na maioria das impressoras e outro firmware na parte de impressora industrial, nas impressoras mais completinhas, tá? Então isso é muito bom para minimizar possibilidades de erro e as atualizações já são feitos para praticamente toda a linha, tá? E a gente também vai aproveitar esse webinar para fazer a divulgação do nosso site, tá? Então, agora nós temos um site em português, tá? Com a linha GDX, tá? Vocês já podem acessar o site e baixar especificações, os folhetos dos produtos, tá? A gente tentou fazer o site super fácil de navegar, informativo, tem bastante material de suporte técnico, tem os manuais das impressoras, folhetos, tabela de especificação, tem tudo lá, tá? Os programas, os drivers também estão lá dentro, na parte de downloads. E aqui, como a gente fez um site só para o Brasil, a gente fez questão de fazer um site bem fácil de navegar, porque a gente sabe como que é na concorrência. Às vezes você tem que entrar no site para baixar um programa, você tem que fazer cadastro, tem que passar todos os seus dados, passar CNPJ, nome. Às vezes é meio chatinho de fazer isso. Então, com a GDX você não precisa fazer esse cadastro, basta você ir na parte de download, você pode baixar o GoLabel, pode baixar outras ferramentas que a gente tem e usar à vontade, tá? Então isso é bastante interessante, tá? Aproveitem para vocês navegarem no nosso site. Essa apresentação a gente não focou muito nas especificações dos produtos, tá? Para a gente poder falar mais sobre os destaques em geral, tá? Se vocês precisarem checar alguma especificação, vocês podem perguntar para a gente ou pode verificar o folheto do produto e na última página tem uma tabela com todas as especificações, quanto que tem de memória, velocidade, quanto que cabe de etiqueta, capacidade de ribbon, você vê tudo por modelo, certo? E agora a gente vai falar aqui sobre peças, tá? Então, as peças das impressoras GDX, elas têm essas três qualidades, tá? Então elas são econômicas, em geral elas são mais econômicas do que as peças da concorrência. Nós temos muitas peças intercambiáveis, tá? Então a gente tem rolete para praticamente toda a linha desktop. Depois a gente tem um rolete que é para a linha industrial. Aí às vezes é o mesmo sensor, às vezes é a mesma pecinha, a travinha de uma impressora. Então a gente sempre tenta fazer
igual o pessoal da indústria automotiva está fazendo. Então, às vezes você pega um fabricante de carro, o painel do carro é igual para o modelo menor, para o modelo maior, porque é mais fácil você encontrar as peças, entendeu? E a gente tem feito isso também. Então, a gente tem bastante peça intercambiável e as peças são duráveis, tá? Aqui no caso a gente colocou até uma foto que é do suporte de ribbon, tá? De uma das impressoras. E a gente sempre tenta fazer peças com estrutura de plástico bem reforçada para durar bastante, para não ficar quebrando, tá? A gente sabe como isso é um problema, né? E por isso que a gente investe bastante pesado nessa parte aí, tá? Então, com a Goldex você tem todo o suporte da pré-venda, a gente dá auxílio na parte de pré-venda, na análise do seu projeto, a gente tem sistema de registro de oportunidade, nós temos estoque no Brasil com a Cogra, né? É, a gente dá todo apoio para o seu projeto antes e depois também, tá? A gente tem suporte técnico Brasil, temos peças já no estoque da Cogra para as impressoras, né? E, claro, tem todo o apoio da Goldex para qualquer problema que você tiver, tá? A gente tenta ser uma empresa bem próxima dos parceiros, tá? E, para finalizar, a Cogra preparou uma oferta especial para vocês, né? E eu vou aproveitar até para fazer uma chamada aqui com o André, que ele vai explicar essa oferta para vocês, tá? Eu vou fazer a chamada aqui com ele, acho que vocês vão poder escutar. E André, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Pode falar. Acho que você está no webinar. Perfeito. Pessoal, boa tarde a todos. Me chamo André de Pierro, sou responsável pela marca Goldex na Cogra. Tá? Gostaria de agradecer a todos pela presença. Particularmente, conheço a Goldex há alguns anos e temos agora uma oportunidade pela Cogra de levar até vocês. Tô ouvindo. Todos estão ouvindo? Sim, sim, acho que o pessoal está ouvindo sim. Oh, maravilha. Começo do começo, eu já falei um pouco. Pode continuar. Bacana. Vamos lá, então. Eu particularmente conheço a Goldex há alguns anos e temos agora uma oportunidade pela Kroger de levar até os revendedores, até vocês, produtos confiáveis, competitivos e rentáveis em um mercado que cada vez cresce mais, né? Eu queria ressaltar alguns pontos importantes sobre a Goldex, alguns diferenciais. O William já falou todos eles, mas só reforçando. Todo equipamento acompanha amostras de ribbon e etiqueta para inicialização. A garantia é diferenciada de alguns concorrentes. A nossa, a da Goldex, é de 2 anos nos equipamentos. O software é full gratuito, assim como o William disse. Nós, da Cogra, temos peças no Brasil em estoque para atender a demanda de canais de outsourcing, canais que querem fazer a manutenção também. Temos acessórios de baixo custo, isso é um diferencial competitivo grande, visto que quando você importa peças, muitas das vezes é muito caro. Então, da Goldex é bem viável e vocês não vão perceber no dia a dia, tá? E falar que quase todo o equipamento acompanha a placa de rede. Isso é opcional para os demais, para a maioria dos concorrentes, tá? Isso daí é um diferencial da Goldex, exceto a BPX 120, que não acompanha placa de rede, mas o restante, quase todo o portfólio acompanha. Isso é um bom diferencial. E, enfim, nós da Cogra estamos trabalhando para que essa ampliação de portfólio traga como benefício aos nossos canais produtos de qualidade e maior competitividade, tá? Um abraço a
todos, muito obrigado pela presença. Eu acho que queria agradecer também ao William, ao pessoal da Godex, que sempre foram bem parceiros Opa, deu uma cortadinha no áudio. e as opções que a gente vai falar para conhecerem melhor os produtos. É, aí o William até relacionou quais são os produtos em oferta, tá? Então, todo vendedor vai ter na mesa lá essa promoção, as condições. Então, solicitem para nós, mandem e-mails e fiquem à vontade para mandar questionamentos também, tá bom? Muito obrigado e contem com a gente. Isso aí, obrigado André, obrigado aí pela participação. Então, pessoal, assim como o André mencionou, eles estão com uma promoção muito interessante, tá? Nos produtos. A oferta está aí na tela, tá? Vocês vão receber um e-mail da Cogra, né? Com um PDF da apresentação, né? Para vocês poderem ler. Vocês podem acessar o nosso site também. O site da Cogra também tem já os produtos cadastrados, então vocês podem acessar também o site da Cogra ou da GDX para buscar informações sobre os produtos, tá? E conte com o nosso suporte, com o nosso apoio para os projetos, para o pós-venda. Estamos aí para ajudar, tá? É, eu vou deixar um espaço aberto agora rapidamente para a gente responder algumas perguntas, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou aproveitar para responder. É, aqui atrás, o pessoal perguntou aqui, o download do firmware ele pede a senha. Sim. Para você baixar o firmware, você precisa ter uma senha que a gente fornece, tá? Se você precisar atualizar o firmware de uma impressora, o ideal é que você tenha acompanhamento da Goldex, tá? Para fazer o processo, tá? Então a gente fornece a senha para você e a gente faz o suporte também para que você consiga fazer a atualização com sucesso, tá? É, Deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui. Ó. O pessoal perguntou, gostaria de saber como funciona a cobrança na locação. Então, é que tem vários formatos na questão de térmica, tá? Tem pessoal que cobra por metragem impressa. As nossas impressoras você também pode extrair o contador. É, a gente tem um programa que você extrai o contador de metragem impressa na impressora. Você pode cobrar por metragem impressa. Você pode fazer o fornecimento da mídia também, pode cobrar pelo fornecimento da mídia, né, dos suprimentos, etiqueta e ribbon. E também tem um pessoal que cobra o mensal também e já fornece às vezes até assistência técnica, manutenção preventiva. Tem vários tipos de formas de fazer locação. Tudo depende do estilo que a sua empresa quer trabalhar, tá? Credenciamento de assistência técnica. Verifica com a Cogra. Pode mandar um e-mail para eles que vocês querem ser assistência técnica autorizada da Goldex. E a gente vai preparar mais para frente uma apresentação técnica e com certeza iremos prover todo o material necessário para treinar a assistência técnica, tá? O pessoal perguntou aqui, largura de 220 e o comprimento pode ser até quanto? Então, essas impressoras de porte industrial, elas têm bastante memória. Então, elas conseguem imprimir um comprimento bem grande. Mas depende muito da quantidade de dados que você vai colocar dentro da etiqueta, tá? Então, tipo, por exemplo, aquela BPH 830i, que é aquela impressora bem larga que a gente tem. Você pode fazer etiquetas de até, às vezes, 1 metro de comprimento. Porque ela tem bastante memória, tá? E se você não colocar muita coisa, você pode fazer até maior ainda, tá? Então, respondendo a tua pergunta, o comprimento ele é variável, tá? Depende da quantidade de dados que estiver dentro da etiqueta e o tamanho que o cliente precisar. O pessoal pergunta aqui, os valores são para revenda? Aí é com o André. André, os valores lá são para revenda. Isso, para revenda, William. Então são para revendedor.
Tá ok, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta que eu perdi, já aproveita agora que eu vou. Acho que às 4 horas a gente já pode finalizar aqui o webinar, tá? A resistência de impressão sobre embalagem de produtos e fertilizantes. É assim, é que depende muito do material, tá? A etiqueta e o ribbon, eles são feitos por fornecedores locais, tá? Essa parte da resistência do material ela é mais com o fabricante da etiqueta. A nossa impressora ela faz o trabalho de imprimir nesse material. A durabilidade do material ela depende muito da especificação do material que foi composta a etiqueta, tá? Então, assim, você tem que verificar com um fabricante da etiqueta se ela é resistente, se ela. Eles vão saber te explicar essa parte certinho, tá? Fica tranquilo. É mais com o pessoal da etiqueta, tá? A pergunta é: qualquer um pode ser revenda? Aí é com você, André. André? Na verdade, sim, precisa ser ter o KNAI de revenda ou de outsourcing de impressão, de e-commerce, enfim, precisa ter KNAI para ser uma revenda. Tá. Aí aqui o pessoal perguntou aqui, o Leandro, qual a previsão de chegada das peças? Eu consultei com vendedores e ainda não tem. Então, depende das peças que você está procurando. Das principais impressoras tem estoque, né? De cabeça, tem rolete, tem algumas pecinhas, mas não tem de todo. Claro, não vai ter a impressora inteira de peças, mas das principais nós temos em estoque, tá? Algum representante no Brasil, outro representante não. Atualmente nós estamos com a Cogra, tá? Em projeto de outsourcing existe diferencial de preço? Aí é com você também, André. Só respondendo, William, essa é uma parte bem importante. Quando se trata de projetos, a gente tem um processo de mapeamento de oportunidade, tá? Que isso garante a proteção no negócio através de um preço especial. Então, peçam para os vendedores mandar para vocês um formulário com esse mapeamento de oportunidade. Então, sempre que tiverem um projeto, é, apontando o projeto, mandando para a gente consegue aprovar um preço especial com ele e com a Godex. Tá. O Leandro falou assim, cabeça de 1200 e ZX. A da ZX atualmente não tem mais, está em processo de importação. É da 1200 tem. A tinta tem forte resistência? E sim, a gente tem alguns modelos de ribbon e etiqueta que tem forte resistência. Tem etiqueta que dura até 25 anos, que é feita com ribbon resinado, com etiqueta plástica, tá, gente? Então é mais com o pessoal que faz etiqueta. Existe centenas de materiais, né? A nossa impressora é compatível, né? E daí você pode fazer a impressão com material que é para resistir a longos períodos, tá? Então acho que é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o contato@gdxbrasil.com. Mas se vocês tiverem mais perguntas assim comerciais, envia para o e-mail @cogra.com.br, que a distribuidora, o pessoal, a equipe do André vai com certeza auxiliá-los da melhor maneira possível, tá bom? Isso, pessoal, só aproveitando, William, Aham. meu contato tá aí, é andré.p@cogra. Fiquem à vontade, tá? Para mandar e-mail para mim, para direcionar qualquer assunto que for, projeto, preço especial, enfim. Além do nosso atendimento comercial, também eu estou no atendimento a vocês, tá? Então, tudo que for referente a Goldex pode reportar a mim. Acho que é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Tenham uma excelente tarde e espero fazer bastante negócio com vocês, que vocês tragam bastante projeto para nós.
E vamos trabalhando aí para vencer o coronavírus e para fazer o nosso país crescer e ficar cada dia mais forte, tá bom? Um grande abraço a todos.